Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto do futebol. O emocionante retorno da Turquia à Copa do Mundo da FIFA. Foi uma jornada marcada por uma espera, olha, de quase um quarto de século. 24 anos. Pensa só, é mais do que uma geração inteira. É um tempo de espera que sinceramente testa a paixão de qualquer nação que ama futebol. E para a Turquia, foi uma ausência muito sentida no maior palco do esporte. Vamos deixar esse número na tela um pouquinho. 24. Desde a última vez que foi heróica, a seleção turca ficou de fora, só assistindo. Mas essa longa espera finalmente chegou ao fim. Depois de se classificar para o torneio de 2026, a Turquia está de volta, prontinha para escrever um novo capítulo na sua história. E para a gente entender de verdade o peso desse retorno, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 2002, o auge da história do futebol turco, numa campanha que foi simplesmente lendária. A história da Turquia na Copa é curta, mas olha, cheia de drama. A estreia deles em 1954 foi inacreditável. Por sorteio. Depois, uma espera enorme de 48 anos até a façanha de 2002. E agora, finalmente, o retorno em 2026. A campanha de 2002 foi um verdadeiro conto de fadas. Eles passaram da fase de grupos, derrubaram os anfitriões, Japão e Coreia do Sul, e essa caminhada heróica só foi parada na semifinal pelo Brasil, que seria o campeão. Foi, sem dúvida, uma campanha inesquecível. E um dos momentos mais eletrizantes daquela Copa foi decidido pela regra do gol de ouro. Era basicamente a morte súbita do futebol, sabe? O primeiro a marcar na prorrogação ganhava. E o gol do William Manses contra o Senegal, aquilo não foi só um gol. Foi o apito final instantâneo que catapultou a Turquia para a semifinal. Que loucura! 11 segundos, foi só isso que o Hakan Şükür precisou para marcar contra a Coreia do Sul na disputa pelo terceiro lugar. E até hoje esse continua sendo o gol mais rápido da história das Copas do Mundo. Um recorde que praticamente imortalizou aquele time. Agora, vamos saltar desse passado glorioso para um presente que está cheio de promessas. Uma nova geração liderada por um novo técnico que foi a responsável por finalmente acabar com essa longa espera. E no comando está o italiano Vincenzo Montella, que rapidinho criou uma conexão muito forte com o país. Quando ele disse, sinto-me como um turco e penso como um turco, isso não foi só uma frase de efeito. Foi a chave para ele ganhar o respeito e a admiração daquela torcida apaixonada. O caminho para 2026 não foi nada fácil. O time tinha um ataque poderoso, mas a defesa ainda deixava umas dúvidas no ar. Foi na repescagem que a visão do Montella fez a diferença. Ele ajustou o sistema defensivo e o time conseguiu aquelas vitórias cruciais, sem sofrer gols, e carimbou o passaporte para a América do Norte. E esses são alguns dos rostos que estão liderando essa nova era. É bom ficar de olho em jovens talentos como Arda Güler e Kenan Yıldız, que trazem muita criatividade e ousadia. E eles são apoiados pela solidez de jogadores como Kadiolu e Kökçü, é uma mistura bem empolgante de juventude e experiência. Com a vaga garantida, a atenção agora se volta totalmente para os desafios que a Turquia vai enfrentar na fase de grupos do torneio. Então, esse é o caminho inicial. Eles vão pegar a Austrália, o Paraguai e um dos donos da casa, os Estados Unidos. É um grupo bem desafiador que vai testar essa nova geração em diferentes cidades da América do Norte. Agora, vamos fazer essa conexão entre o presente e o passado. Esse novo time tem a chance não só de criar a própria história, mas também de quebrar recordes que foram estabelecidos pelos seus heróis de 2002. Olha que curioso, o recorde de gols da Turquia em Copas do Mundo é de apenas 3 gols, uma marca que é dividida por 3 jogadores. Isso coloca um alvo bem claro e, vamos dizer, alcançável para os atacantes da nova geração em 2026. Já o recorde mais partidas jogadas é de 7 jogos, um feito alcançado por 7 jogadores daquele time de 2002. Para quebrar essa marca, o time de agora vai ter que fazer uma campanha excepcional, chegando pelo menos até as semifinais. A história da Turquia em Copas é feita de extremos, de altos e baixos. Em 1954, eles registraram a maior vitória deles, um 7-0 impressionante contra a Coreia do Sul. Mas, no mesmo torneio, sofreram a derrota mais dura, um 7-2 para a Alemanha. É um lembrete perfeito de como o futebol pode ser imprevisível no mais alto nível. E assim a gente chega na questão central. A geração de 2002 levou o bronze e gravou o nome na história como verdadeiros heróis. Agora, quase um quarto de século depois, um novo e talentoso time tem a chance de pisar nesse mesmo palco. A pergunta que fica no ar é: será que eles vão conseguir superar a sombra dos antecessores e construir a própria lenda? O mundo do futebol com certeza vai estar de olho.